Então, sentando na sua postura de meditação, se lembre e vá cada vez mais tendo consciência disso, de que a postura não é necessariamente imóvel a partir do primeiro momento. Que esse primeiro momento é o momento principalmente de identificação, de ajuste. Perceber como está o corpo e deixar o corpo ir se ajustando. Então, permita que pequenos movimentos existam. Pequenas oscilações, como se o corpo fosse de fato encontrando o seu caminho para se estabelecer de forma confortável na postura. A postura não nasce confortável, a gente faz com que ela se torne confortável. Quanto mais a gente vai se afinando na prática, mais rápido a gente entra nesse conforto, porque mais a gente conhece o corpo e mais rápido a gente entra nesse estado de conforto. Mas mesmo assim, precisa de um tempo para o corpo entrar na postura. Então, a postura não é algo imposto de fora para dentro. A postura é algo conquistado de dentro para fora, o estado do asana. O asana como um conceito. E para ir encontrando esse eixo essencial, para ir ajudando a encontrar a forma de manter a postura firmemente ereta e confortável, coloque esses movimentos no sentido vertical, movimentos pequenos, discretos no eixo da coluna. Cada vez que você inspira, cresce. Cada vez que você solta o ar, não decresce. Perceba que isso movimenta o centro, o eixo da coluna, mas que isso também vai colocando um tônus na musculatura do abdômen, na musculatura do assoalho pélvico. Isso também modifica, de alguma forma, o alargamento das costelas, modifica a posição das escápulas. Você também se sente alto na região do pescoço, encaixa bem a cabeça. E chega um ponto que não dá mais para crescer, esses movimentos param e você sustenta essa altura. E sustentando firmemente essa altura, percebendo que há um tônus responsável por essa sustentação, a gente vai procurando retirar o excesso de esforço da postura, começando pelo relaxamento do couro cabeludo. Enquanto sustenta o eixo da coluna firme, vai relaxando completamente essa superfície da cabeça. Relaxa a testa. Relaxa os olhos. Relaxa as orelhas, narinas, lábios, língua. Enquanto a postura ainda é completamente firme no centro, no eixo da coluna, toda a musculatura do rosto está completamente relaxada.
Relaxe um pouco mais em volta, por fora do pescoço, garganta. Relaxe os ombros, deixa que os ombros desçam. Os braços, mãos ficam soltos, relaxados, mais pesados. Mas você ainda sustenta firmemente isso que faz com que você se sinta alto, tração na coluna. Ou seja, tem tônus sustentado, existem contrações que você não está relaxando ainda. Essas contrações, esse tônus que projeta o corpo de baixo para cima. Relacionado com contrações de musculaturas mais profundas, próximas ao eixo da coluna. Musculaturas responsáveis por nossa sustentação antigravitacional, que sustentam o corpo alto. Enquanto isso, você vai relaxando tudo aquilo que é periférico, desnecessário para a manutenção da postura firme, como se fosse relaxando essa camada muscular mais externa, essa casca, e mantendo firme tudo aquilo que sustenta a coluna ereta por dentro. Procure relaxar um pouco mais as pernas, relaxar um pouco mais essa articulação das coxas com o quadril, as virilhas, articulações dos joelhos, tornozelos, relaxar os pés. Sinta-se firmemente apoiado no chão, mas ao mesmo tempo levemente apoiado. A postura é leve, você toca o chão com leveza. E aí começa a parte mais difícil, para saber o que pode ser relaxado e o que não pode ser relaxado no tronco. Então você pode relaxar um pouco mais a musculatura peitoral. Talvez possa relaxar um pouco mais a parte alta do abdômen. Talvez perceba que existe uma diferença entre uma contração dessa camada mais externa do abdômen e a sustentação de uma contração de uma camada mais interna, mais profunda. Como se quisesse contrair o abdômen, mas pelo centro do corpo. E nas costas, você também procura relaxar um pouco mais a parte alta das costas, nessa camada mais superficial. Relaxar as laterais. E com isso você vai fazendo o seu ajuste fino daquilo que deve ser sustentado com firmeza e daquilo que pode ser relaxado. E essa é uma busca constante, uma busca permanente, uma busca diária. Sempre dá para ir refinando um pouco mais o que contrair, o que relaxar. E para perceber o efeito de tudo isso, vai procurando relaxar completamente o corpo a partir do assoalho pélvico. Então relaxe completamente a região do períneo do assoalho pélvico, relaxe completamente o abdômen, deixa que o abdômen desça, caia, se projete um pouco mais para fora. Relaxe também o tórax, as costelas, sua própria posição dos ombros vai mudando. Como isso interfere na sensação que você tem da sua postura inteira.
E de novo, comece a colocar atividade, mas agora a gente vai partindo de baixo para cima. Então, nessa intenção de quando inspira, cresce, quando expira, não decresce, perceba que logo na primeira expiração, você começa a ativar e começa a colocar uma contração lá na região do assoalho pélvico. Uma contração que tem um sentido ascendente, como se fosse contraindo do assoalho pélvico em direção à altura do umbigo por dentro do corpo. Então, quando inspira, cresce. Quando expira, não decresce. E observe essa contração acontecendo espontaneamente. Você não precisa fazer nada. O próprio fato de querer sustentar uma altura leva o corpo a encontrar esse tônus. Quando inspira, cresce. Quando expira, não decresce. E você mantém tudo aquilo que não é necessário para a sustentação da postura relaxado, como toda essa camada mais externa, periférica, e vai encontrando qual é o tônus dessa musculatura mais profunda, mais interna, mais relacionada com tração na coluna. Como quem quer crescer ainda mais, leva os braços estendidos lá para cima. Aproveite para espreguiçar. Estenda como quem se espreguiça. Cresça. Como ficam essas contrações da base, do assoalho pélvico, da região do abdômen. Leve as escápulas lá para cima, os ombros lá para cima, com isso elevando um pouco mais os braços, com isso abrindo um pouco mais as laterais do tórax. Volte. E agora a gente vai fazer isso numa inspiração e manter os braços lá para cima numa pausa respiratória com os pulmões cheios. Então, enquanto inspira, leva os braços estendidos lá para cima. Quando chega no limite da sua inspiração, você faz uma pausa com os pulmões cheios, sustenta, estende, cresce, espreguiça e no seu ritmo, quando precisar soltar o ar, você volta soltando o ar. Mantenha a respiração livre. Solte o tronco à frente, a testa em direção ao chão. Relaxe as costas. Relaxe esses músculos que você foi alternando entre contração, relaxamento, esses músculos responsáveis pela sustentação da coluna ereta. Esses músculos que, enquanto a gente não descobre, não encontra o tônus mais preciso, mais adequado, a gente pode, em alguns momentos, fazer excesso de esforço, excesso de contração, e agora você relaxa isso.
volte. E essa mesma postura, Parvatasana, postura da montanha, que fizemos agora, depois de uma inspiração, a gente vai fazer depois de uma expiração. Com isso a gente retoma o conceito, a prática daquilo que é o Uddiyana Bandha, que foi feito alguns dias atrás, e a gente vai constantemente retomando conceitos importantes, técnicas importantes. Então, o Uddiyana Bandha acontece quando o tórax se alarga, sem ar, né? Então com os pulmões vazios, numa pausa respiratória com os pulmões vazios, a gente vai levar os braços lá para cima. Isso vai gerar uma expansão torácica, o que vai provocar uma sucção do abdômen. Tá? Então o abdômen fica o mais relaxado possível e você permite que o abdômen seja sugado para dentro e para cima. Tá? Para quem nunca fez, não sabe, basta deixar o corpo relaxado e vá procurando sentir isso com as repetições. Então toma uma inspiração profunda, solte todo o ar e sem ar leve os braços lá para cima e mantenha na pausa. Volte inspirando. Tem algumas respirações livres, observe. Enquanto os braços estão lá para cima, nessa pausa, você estende bem os braços, espreguiça. E procure fazer um alargamento do tórax, expandir as costelas. Com isso você gera ainda mais tração, mais sucção do seu abdômen lá para dentro e lá para cima. Tá? Permita o abdômen ser sugado. E mais uma vez, faça uma inspiração profunda. Solte todo o ar rápido. Leve os braços para cima. Quando precisar voltar, quando precisar inspirar, você vai voltando os braços inspirando e, claro, cada um faz no seu ritmo. Tome algumas respirações livres. O ritmo respiratório vai se normalizando. Faz uma última vez com o uso dos braços. Então, quando inspire profundo, solte todo o ar, leve os braços para cima, estenda, cresça. Quando voltar, observe. Observe como sente por dentro do abdômen. Mas observe também como sente ao longo do eixo da coluna.
Mantém a perna esquerda ainda flexionada, a perna direita se estende. E vai flexionando o tronco à frente, como quem quer segurar no pé direito ou no tornozelo. Como quem quer aproximar o abdômen da coxa direita. Os dedos do pé apontam para cima. A perna pode ficar um pouco flexionada se você preferir. E observe todo esse alongamento ao longo da perna direita. Um alongamento que percorre também pela região do quadril, pela região lombar. E vá flexionando o pescoço, aproximando o queixo do peito, observando como isso interfere no alongamento da coluna inteira. Desfaça essa aproximação do queixo do peito, depois você vai voltando da postura. E troca a posição das pernas. Perna esquerda estendida, perna direita flexionada, calcanhar próximo ao quadril. E venha flexionando o tronco à frente. Veja onde as mãos alcançam e onde as mãos alcançam, seguram. E os braços fazem uma certa tração. Vai se acomodando na postura, faça seus ajustes. Não queira permanecer imóvel logo no início. Você vai aos poucos conquistando essa imobilidade. E quando percebe que chegou no seu limite, vai flexionando o pescoço, aproximando o queixo do peito, observando como isso gera uma tração, um alongamento adicional na musculatura ao longo do eixo da coluna.
Desfaça a flexão do pescoço, volte o tronco. As duas pernas agora estendidas, observe-se com as costas retas. Nessa postura que é Dandasana, a postura do bastão, uma das posturas meditativas. Perceba se é fácil, se é difícil permanecer assim com as costas retas. Se é difícil, o que limita? Se é difícil, onde deve haver esforço, tônus, contração para que as costas permaneçam eretas e você possa ter uma sensação de altura na região lombar. Leve os braços estendidos lá para cima, estenda, cresça, espreguice. Perceba a atividade por trás da imobilidade nessa postura. Tente retirar o esforço em excesso. Mantenha apenas o tônus mais fundamental. E assim venha flexionando o tronco à frente. Os braços estão lá para frente da cabeça. E aí as mãos encontram um ponto de apoio. E aquele esforço que antes você fazia por uma contração do abdômen para trazer o tronco para frente, agora os braços ajudam. Ajudam mantendo o tronco para baixo e para frente. Demore até chegar no seu limite. Tenha a impressão que sempre dá para ir um pouquinho mais. Até o momento onde você encontra esse limite, você para, encontra a imobilidade. E aí você coloca um outro movimento da flexão do pescoço, aproximando o queixo do peito. Devagar, sem pressa, observando os efeitos dessa flexão, desde a parte alta da região da nuca até a parte mais baixa da coluna. Desfaça a flexão no pescoço, volte devagar da postura. E volte para Dandasana. Perceba como é manter-se assim agora, depois do alongamento. Leve de novo os braços lá para cima, estenda, cresça. Retire o excesso de esforço.
Os calcanhares se projetam lá para frente, os dedos se projetam para cima. As pernas não estão largadas, soltas, existe um tônus. Volte. Flexione a perna esquerda. Joelho para cima. Pé se apoia ao lado do joelho direito. Você usa o contato das mãos para se manter ereto. E mantendo as costas assim, bem retas, no eixo vertical, você vai torcendo, abraçando a sua perna esquerda com o braço direito. A mão esquerda se apoia no chão, na direção da coluna. E vire o ombro esquerdo bem para trás. Ao mesmo tempo que você torce, você cresce. Tração e torção. Retire o excesso de esforço, para que seja confortável manter, para que a gente possa sustentar uma permanência um pouco mais longa. Pela permanência, a gente encontra a possibilidade da imobilidade. E quando o corpo para e você percebe o corpo imóvel, abre espaço para perceber os movimentos que continuam acontecendo. Volte. Troca a posição das pernas. Vá fazendo seus ajustes. Abrace o joelho direito, cresça. Braço esquerdo abraça o joelho, a perna direita, e você vai torcendo então para o outro lado. Vire o ombro direito bem lá para trás. Torção e tração ao mesmo tempo. Relaxe o excesso de esforço, busque o conforto para poder permanecer. Volte. Quando volta,
Cruze as pernas. Retomamos o Dhyana Bandha. Mas agora sem o uso dos braços. Ou seja, a gente não vai elevar os braços lá para cima como fizemos para ajudar a aumentar a caixa torácica. Agora a gente vai reconhecer o esforço que nós voluntariamente fazemos para expandir a caixa torácica com e sem ar. E a gente começa com isso então com respirações profundas. Então você inspira profundo, enche o peito de ar, reconheça esse esforço que existe no alargamento torácico quando você quer encher o máximo possível os pulmões de ar, quando você quer alargar o máximo possível a caixa torácica. E a saída do ar acontece por relaxamento dessa expansão. Então as inspirações são ativas, as expirações são passivas. E vá até o seu limite da inspiração, até não conseguir mais colocar ar para dentro dos pulmões. Reconheça o esforço envolvido nisso. Reconheça a atuação muscular da caixa torácica. Músculos responsáveis por alargar as costelas, responsáveis por alargar as altas costelas, a região das clavículas. Na frente, nas laterais, nas costas. E reconheça bem esse tipo de esforço quando o ar entra, porque a gente vai repetir esse mesmo esforço, só que sem ar. É claro que se tiver alguma gestante fazendo a prática, não deve fazer o Dhyana Bandha, não deve fazer sequer pausas respiratórias. Se lembre daquilo que falamos. Né? Tudo dentro dos limites individuais. Então deixa a respiração livre. Coloque as mãos aos lados das costelas. Inspire profundo e reconheça o quanto as costelas se alargam. Solte todo o ar rápido. E você vai procurar repetir esse mesmo alargamento das costelas sem deixar o ar entrar. Antes de inspirar, você desfaz o esforço do alargamento e inspira. Continua com as mãos aos lados das costelas, sentindo os movimentos respiratórios. E mais uma vez, inspire profundo, expanda. Perceba até onde as costelas se alargam. Solte todo o ar rápido. E de novo expanda, alargue, sem deixar o ar entrar. Perceba que com isso o abdômen vai sendo sugado lá para dentro. E você desfaz o esforço e deixa a inspiração acontecer.
gente faz uma terceira vez. Inspire profundo. Alargue, cresça, expanda. Solte todo o ar. E de novo, expanda. Antes de inspirar, você desfaz o esforço, depois inspira. Observe-se. Então deitamos de costas. Passamos para um relaxamento. Relaxe bem o abdômen, por dentro do abdômen, relaxe bem essa musculatura do tórax. Relaxe esses pequenos músculos que ficam entre cada uma das costelas. Relaxe onde as costelas encontram o osso externo no centro do peito. Relaxe onde as costelas encontram a coluna no centro das costas. Relaxe essas musculaturas do alto do tórax, próximas ao pescoço, próximo aos ombros. E procure relaxar o diafragma. Mesmo que a gente não tenha plena percepção ou sensibilidade do diafragma, relaxa o assoalho pélvico, o quadril, a musculatura glútea. E vai procurando se situar, se localizar na região do tronco enquanto relaxa, que vai lá da base do assoalho pélvico até o topo da cabeça.
Reconheça o seu silêncio interno. Permita que esse silêncio se manifeste. Sinta-se relaxando, sinta-se sem nenhuma intenção de se mover. Quando coloca a intenção de se mover, você faz apenas os movimentos necessários para ir se sentando, sem pressa, mas sem distrações. Se senta, se encaixa na postura. Faça com que a postura seja firme, estável, ereta. Corpo completamente presente e ativo. E que seja, acima de tudo, confortável, para que exista a possibilidade da permanência. E a permanência abre espaço para imobilidade. E retire, se é que existe, qualquer intenção de se mexer. Você está imóvel e você se percebe imóvel. E através dessa imobilidade, observe o silêncio interno. E cada vez que aparecer qualquer intenção, retire a intenção de se mover. Tire qualquer intenção de controle.
quando vai retomando essa intenção de se mover, você começa por respirações um pouco mais profundas. Depois alguma intenção de mover mãos, pés. Por fim, você pode ir abrindo os olhos devagar, sem pressa. Aqueles que quiserem, a sugestão sempre é que continuem na sua própria prática de meditação por mais alguns instantes. Para quem não for possível, que vá retomando as suas atividades devagar, sustentando uma consciência, sustentando uma atitude de atenção. Mantemos as práticas do final de semana, sábado e domingo. Espero vê-los. Então, muito obrigado. Até amanhã. Bom dia. E continuo disponível para receber comentários e perguntas de vocês. Até amanhã.